Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Eu vou começar uma série e até pedir a opinião do pastor Cícero. Ele fez isso semana passada, ele pregou a mesma mensagem pela manhã, pregou ela à noite. Vou repetir, vou fazer isso pelos próximos domingos por um motivo específico. Não sei se você percebeu, se você não vem nos dois cultos, provavelmente você não percebeu. Eu prego uma série nova no domingo pela manhã e uma série que já foi pregada pela manhã, mas ela é nova para o público da noite. Então, de manhã e de noite são mensagens diferentes, séries diferentes. Mas essa série é uma série muito estratégica, é algo que eu já tenho refletido no meu coração há bastante tempo e queria fazer de forma simultânea. Então, se você vem no culto da manhã e da noite, dessa vez você vai ouvir uma mensagem repetida. Mas toda a Bíblia ela se repete sobre uma mesma mensagem, dando exemplos diferentes sobre como nós devemos nos comportar diante de Deus. Então, não muda muito o fato, apenas que você vai ouvir a mesma história, a mesma mensagem, mas eu tenho convicção de que será bênção para a sua vida e principalmente para a vida da igreja, quando entendermos que aqui é necessário mais do que ouvir, praticar. Amém? Temos algum visitante nessa manhã? Acho que não. Temos alguém? Você que está aqui é muito bem-vindo. Privilégio nosso poder contar com a sua presença. Que Jesus abençoe a sua vida de forma poderosa, no nome dele, no nome de Jesus. Amém? Antes de entrarmos no texto, tem uma introdução um pouco maior, um pouco mais comprida, e eu queria bastante a sua atenção. Essa é uma série que nós vamos falar dos valores da igreja. O que são valores? Os valores, eles dizem sobre como iremos fazer o cumprimento da nossa missão. Então, os nossos valores são 7, quero apresentar para vocês. Eles já estão em vários dos nossos materiais impressos, PDFs, mas ainda não foi feito de uma forma ampla a divulgação dele. Então, nós vamos começar nessa manhã a trazer para o seu coração quais são os 7 valores que a Igreja Beta entende serem necessários. Pastor, eu preciso decorar? Não. Eu não sei de cor também. Mas você precisa vivê-los. Não precisa decorar o texto, mas os 7 valores ao tempo você provavelmente vai começar a entender. São valores fundamentais como a mensagem de hoje sobre como a Bíblia é o nosso fundamento. A fidelidade à palavra, semana que vem, amor transformador, discipulado ativo, serviço, intencionalidade na ação, serviço altruísta. São valores que precisam direcionar a nossa conduta e a nossa vida como igreja. Então é isso que iremos expor nessas próximas semanas. E esses valores, eles não surgiram do nada. Eles são uma resposta à pergunta que nos faz o questionamento: como vamos cumprir a missão que Deus nos deu? Como cumprir a missão que nos foi dada por Deus? A nossa missão, isso vai ser projetado de forma recorrente aqui durante toda a mensagem. A nossa missão, ela precisa ser vivida para nós como igreja. A nossa missão diz sobre discipular, cultivar comunhão profunda e transformar vidas. Você acredita nisso? Sim ou não? A nossa missão é sobre discipular pessoas, cultivar comunhão profunda de forma a promover transformação de vida na vida das pessoas, nas nossas vidas, nas nossas famílias. E a nossa visão, que é aquilo que queremos ser quando crescer, então, essa é a nossa missão: discipular pessoas, cultivar comunhão profunda e promover vidas transformadas em Jesus. A nossa visão é aquilo que queremos ser no futuro. Queremos caminhar em um processo como igreja e fazer disso aqui a nossa realidade. A nossa realidade, aquilo que sonhamos, aquilo que queremos como igreja é transformar vidas em cada família. É uma visão, é um sonho. É olhar para cada família da nossa igreja e ali transformar ao menos uma vida. Consegue entender a responsabilidade, o tamanho dessa visão? Ainda não é a nossa missão. A nossa missão para alcançar a visão é isso aqui: discipular pessoas,
de cultivar uma comunhão profunda e promover a sua vida transformada em Jesus. E aí você vai conseguir ser, dentro da sua família, alguém que foi transformado. E lá dentro começar uma multiplicação de discípulos. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. E os nossos valores, ou o que são os valores, hoje eu vou apresentar apenas um, diz que são as 7 práticas que garantem que cumpriremos a missão e alcançaremos a visão de forma saudável e bíblica. Eu preciso que você olhe para isso aqui e você responda a si mesmo: eu acredito nisso. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito numa igreja que enxerga o evangelho dentro dessas premissas. Mas, principalmente, tudo aquilo que faremos a partir de uma forma saudável e bíblica. Amém? Mas nós temos um problema. Nós temos um problema que é universal. Qual é esse problema? O problema é que provavelmente você, assim como eu, nós já passamos por uma tentativa de montar um móvel ou fazer uma receita na cozinha sem seguir uma instrução. Não sei se você já tentou pegar o móvel. Eu lembro que uma vez eu e a Natália compramos um rack de televisão. Eu fui tentar montar esse móvel. E eu não estava achando dentro das peças o manual de instrução. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Nem se eu fosse experiente, precisa ter uma direção, um processo, um processo A, depois o B, um caminho. Ou, se for bem conectado com a minha realidade infantil, quando criança, quando não estava na rua perdendo a unha do dedão jogando bola, quando depois de tomar banho e não podia mais ir para a rua brincar ou fazer qualquer outra coisa mais eufórica, eu gostava muito de Lego. E eu tenho até hoje vários Legos guardados na casa dos meus pais. Não tem como você montar um Lego sem um manual. E aí tem um casal aqui da igreja que também gosta disso e adora comprar Legos e levar para sítios. E aí a gente senta, fica um monte de gente, eu fico torcendo para ninguém querer brincar disso, para sobrar mais tempo para mim, para eu montar mais Lego. E não tem como, se não for utilizado um manual de instrução, um caminho. E isso é um problema universal. Não dá para você fazer uma receita culinária que você não conhece sem um processo, sem um caminho. No início até parece que estamos bem, mas depois sobra um monte de parafuso. Você fala: e aí? Será que deu certo? Acho que não funcionou. É uma frustração. Você não põe a quantidade correta dos elementos na ordem correta, o bolo, a massa não cresce. E aquela torta, estou lembrando do GR, que veio uma torta que parecia um pastel. Quem estava nesse dia? A torta era dessa finura aqui, ó. Acho que não deu muito certo, não. É frustrante. Não funciona, não dá certo, não vem o resultado esperado. E a nossa vida, a gente faz isso o tempo todo. Tentamos construir uma carreira, uma família, um futuro, usando a nossa própria intuição. Usando a opinião dos outros. Usando o GPS da cultura. E aí a gente nos pergunta: por que as coisas estão tão instáveis? Por que nada parece dar certo? Por que minha vida está tão caótica? Por que eu me sinto perdido? É porque nós estamos construindo sem consultar a planta baixa do arquiteto da vida. A mensagem de hoje tem como tema, se você for reparar, está no cantinho, a planta baixa de Deus. Quem é da engenharia, da arquitetura aí? Então vocês sabem que, tirando nós dois, eu que estudei durante a semana e você que sabe, a planta baixa é o projeto. É aquilo que o arquiteto, o engenheiro constroem para orientar a construção. É aquilo que te permite olhar e ter um caminho. Eu lidei mais do que imaginei com isso durante a reforma. Eu vinha para a igreja todos os dias durante a reforma, não sei se por ansiedade ou por curiosidade, ou se pelos dois, e eu ficava aqui perturbando a engenheira, olhando a planta, entendendo, perguntando. A planta baixa é
o início de qualquer construção. Então, por que não olhar para a planta baixa de Deus e utilizar como instrução para as nossas vidas? Por isso que nosso primeiro valor é fidelidade à palavra. Nós continuaremos sendo fiéis a esse livro. Um legado de 40 anos deixado pelo pastor Cícero nesse sentido. Vamos permanecer assim. Isso é inegociável para nós. O meu segundo ponto da minha introdução apenas diz que, tudo bem, nós temos um ponto central, nós temos uma solução divina. Se você reparar durante quase toda a exposição, essas 3 telas vão permanecer. A missão, a visão e o valor. Nosso valor diz que nós vamos manter um compromisso com a Bíblia como verdade e guia de vida, reconhecendo a autoridade do pastor na igreja e a liderança do homem no lar e na congregação, ambos responsáveis diante de Deus. Esse é o valor. O problema universal, o ponto central ou a solução divina em resposta àquele problema universal, o ponto anterior, diz que Deus em sua graça não nos deixou tentando adivinhar sobre como eu vou prosseguir em construir a minha vida. Qual é o caminho, qual é o processo, como que eu vou fazer isso? Ele nos entregou um projeto completo, uma planta baixa, fazendo uma analogia à arquitetura, à engenharia, para uma vida que realmente possa funcionar. Aqui tem todas as instruções para a sua vida, para a minha vida, para a sua conduta, para a minha conduta. E por isso esse projeto, para ele ser sustentável, eu quero apresentar 3 pilares. 3 pilares pelo qual acreditamos nessa igreja que o nosso valor é manter um compromisso com a Bíblia e com a verdade das Escrituras. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo em toda boa obra. Amém? Vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 24 a 27. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz construir sobre um alicerce firme. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? O objetivo dessa mensagem é levar a nossa comunidade a reconhecer a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma planta baixa, como essa ferramenta da engenharia, da arquitetura, inspirada na suficiência e autoridade de Deus para a construção de uma vida que glorifica e nos faz permanecer firmes. O primeiro ponto dessa mensagem, o desenvolvimento desses 3 pilares dessa planta baixa, é que a palavra é nossa autoridade. Vou repetir. A palavra é a nossa autoridade. Amém? 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada. Ponto. Toda a Escritura é inspirada. O que é a inspiração divina? Existem 3 palavras que
envolvem a formação e o estudo do cânon do texto sagrado. A inspiração, a revelação e a iluminação. A inspiração foi a capacidade que Deus deu aos homens que a escreveram ao serem direcionados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que aqui foi escrito. Se aplica a maioria do Novo Testamento é sobre inspiração. A maioria do Antigo Testamento também é sobre inspiração. A revelação já é a ferramenta de uma revelação daquilo que as pessoas não viram, não viveram, ou não viram com olhos naturais, mas viram de algo, uma forma espiritual. Foram revelados a Deus sobre uma verdade, também aqui foram incluídas essas verdades. E a iluminação é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de, ao olharmos para o texto, tenhamos a capacidade de discernir aquilo que aqui está exposto. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a Bíblia é inspirada. A palavra não é um livro de sugestão, é a nossa constituição. Ela é inspirada por Deus, portanto, uma palavra final. Essa planta, ela não foi desenhada por homens, ela foi soprada nos ouvidos daqueles que escreveram o texto sagrado. A mente por trás disso tudo não são homens, mas o próprio Criador, o Deus do universo. Dentro dos nossos valores, dizemos claramente que a autoridade do pastor não é dele. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre essa igreja. Pastor Cícero não tem nenhuma autoridade sobre essa igreja. Pastor Márcio não tem nenhuma autoridade sobre essa igreja se não estivermos debaixo da autoridade deste livro. Até porque eu não quero nenhuma autoridade acima desse livro. Eu sei o meu lugar. Sei a quem sirvo. Então você precisa ser alguém que se submete à autoridade do seu pastor, dos seus pastores, desde que eles estejam debaixo da autoridade deste livro. Eu via o pastor Cícero comentar com alguém esse final de semana que é muito mais fácil proibir do que explicar, do que trazer consciência, do que trazer capacidade de argumentar. Muito mais fácil dizer, não faz isso. Então eu quero te desafiar a ser alguém que confronta aquilo que você ouve aqui segundo as Escrituras. Amém? Mas para isso você precisa ler as Escrituras. Você precisa estudar. Você precisa entender aquilo que o texto diz para perceber se eu sou passível de erro, se estamos alinhados naquilo que a palavra diz. Porque a minha autoridade como pastor é somente através das Escrituras, da mesma forma como o homem, sexo masculino, segundo a Bíblia, é a autoridade sobre a mulher, segundo as Escrituras. A pergunta não é sobre o que você acha. É sobre o que a Bíblia diz. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz. Algumas oportunidades no meu GR, a gente discute, a galera gosta de trazer uns temas e... Eu falei, gente, isso aqui não tem na Bíblia. Mas a minha opinião é opinião. Opinião baseada na Bíblia? Sim. Mas não sobre algo cravado e claro na Bíblia. Mas sobre uma possibilidade. Então, sobre isso, pense o que quiser. Mas sobre aquilo que a Bíblia diz, vamos apenas caminhar em obediência ao Senhor, entendendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós lemos a Bíblia, não estamos lendo apenas bons conselhos. Estamos tendo acesso direto ao coração e à mente do arquiteto do universo. Quando você lê, desfruta das palavras deste livro, é como se estivéssemos tendo acesso à mente e ao coração do Senhor. Porque tudo aqui saiu dele. Não é uma sugestão, é uma especificação do mestre de obras, ou do arquiteto, ou do engenheiro responsável por essa construção. Então, o nosso valor número 7, e ele é o último, mas porque ele dá sustentação a todos os outros, é que, pode passar, mantemos... Agora sim. Mantemos um compromisso inabalável com a Bíblia, como nossa fonte de verdade e guia para a vida,
assegurando que todas as nossas ações e ensinamentos estejam alinhados com as Escrituras. Afirmamos a autoridade do pastor sobre o rebanho na palavra, bem como a liderança do homem no lar e na igreja, no qual ambos responderão a Deus. Esse é o nosso valor número 7. É o 7º, e eu comecei por ele porque ele é o fundamento. Ele é a base de tudo. Então, nós entramos no nosso ponto 2, que a palavra é o nosso guia. Além de ser o nosso fundamento, a palavra é o guia, é o que nos norteia, é o que nos encaminha, o que nos direciona. De novo, estão aqui missão, visão e um resumo do nosso valor trabalhado nessa manhã. O livro de Salmos, versículo 119. Pode abrir comigo se quiser, mas é um versículo rápido e provavelmente você conhece ele de cor. Salmo 119, no versículo 105, diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. O alicerce não serve apenas para sustentar, mas para também acomodar toda a estrutura. Aqui nós temos o que chamamos de medusa. A medusa, talvez você consiga ver mais fácil, aquilo é uma medusa. Aquela medusa, ela conecta todos os elementos, instrumentos musicais, microfones, tudo aquilo que está sendo comunicado, tudo que tem aqui, ele é totalmente controlado por aquela cabine lá atrás. Mas nós temos esse espaço aqui e todo esse hiato de estrutura. Como então é possível fazer com que esse ambiente, telão, bateria, instrumentos, microfones, como que a gente faz com que isso seja controlado lá atrás? Porque a estrutura da casa, a estrutura da igreja, ela foi pensada de forma a passar exatamente por essa segunda cadeira onde a Aline e a Bárbara estão. Aqui embaixo tem um cabeamento enorme que liga tudo lá atrás. Então a estrutura da casa, ela não serve apenas para dar sustentação, mas para acomodar todo o resto. Para sustentar. A palavra, ela precisa sustentar, iluminar as nossas decisões diárias. Com a palavra, ela que precisa guiar as nossas finanças, a criação dos nossos filhos, a nossa ética no trabalho, como perdoaremos a quem nos ofendeu. A palavra, ela precisa ser prática na vida. Prática e praticada. Para cultivar comunhão profunda, que é a nossa missão, para cultivar a comunhão profunda, precisamos da palavra para nos ensinar a amar e perdoar, porque senão não há comunhão. Para ter vidas transformadas, precisamos da luz da palavra para expor em nós aquilo que precisa ser mudado. Então o valor ele não é algo criado, ele está conectado com aquilo que precisamos ser e viver como igreja. 2 Timóteo, o versículo 16, 17 diz: ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra. Uma boa planta baixa, ela não deixa nada importante de fora. Um bom projeto arquitetônico e de engenharia não deixa nada de fora. Ele pensa sobre tomadas, onde vai ter a tomada, onde cada coisa vai estar, e cada coisa no seu lugar. E você não precisa de outro manual. Você não precisa de outra instrução. Você não precisa de outro caminho. Você não precisa de outra interpretação. Você só precisa ser fiel à palavra. Você quer resposta para a sua ansiedade? Está na palavra. Quer direção sobre suas decisões financeiras? Na palavra. Quer direção sobre a criação dos seus filhos? Adivinha? Na palavra. Você quer direção para a sua identidade em Cristo? Na palavra. Todo o fundamento de vida necessário está exposto pelo arquiteto do universo. Na sua palavra. A palavra, ela é suficiente.
Amém? Nós cremos nisso de verdade? Sim, levanta a mão para mim, levanta a mão para mim. Eu creio, pastor, isso faz sentido para mim. Essa é a igreja que eu quero, uma igreja que está fundamentada na palavra. Mas nós não podemos ser apenas uma igreja fundamentada na palavra. Nós precisamos estarmos individualmente vivendo uma vida em que cada um de nós vive a sua vida fundamentada na... Ponto 3. Qual é a palavra que eu tenho mais dito nos últimos meses? Qual que é? Vocês são muito bons, a memória de vocês é ótima. Transformação. Pastor Márcio e Natália, que são as pessoas que a gente passa muito tempo aqui no escritório, eles têm acompanhado a minha indignação, a minha revolta, sabe? Como eu tenho lidado com algumas coisas sobre a nossa igreja. E o quanto que eu quero, de fato, ver na nossa igreja um processo real de transformação. Eu tenho realmente perdido o sono por conta disso. Literalmente. E aproveito para orar sobre essas coisas e falar, Deus, o Evangelho, eu digo essa frase, né? Ninguém teve um encontro real com Jesus. Ninguém que não teve a sua vida transformada teve um encontro real com Jesus. Eu acredito fortemente nisso. E comprovo com qualquer história que você me mostrar na palavra, eu vejo isso claramente. As pessoas que tiveram um encontro real com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Questione o seu encontro com Cristo, avaliando a transformação que você passou. Dito isso, e olhando para esse meu incômodo, orando a Deus sobre Deus como transformar. E o pastor Márcio, ele diz para mim, amado, fala assim, amado, mas nós só temos a palavra. É o que nós temos, esse é o poder de Deus. Eu falei, eu sei que o poder de Deus é a palavra, mas parece que a palavra não está entrando aqui para fazer efeito aqui. Ainda há muito a ser transformado, ainda há muitas vidas para serem tocadas, para terem suas vidas mudadas a 360 graus, uma transformação real, mudanças reais, significativas, perceptíveis, visíveis, de forma que essa pessoa ela é tão transformada que as outras olham e falam que você ficou louco, você mudou, o que aconteceu com a sua vida? Cadê seu ciclo antigo de amizade que não faz mais sentido para você? E eu tenho conversado com dois homens especificamente, e eles têm comentado sobre como o ciclo atual de amigos, ou o ciclo antigo, não faz mais sentido. Não faz sentido mais. Não tem conversa propositiva, eu me sinto mal. É umas conversas vazias de gente que só quer bebida e coisas sem... Não faz sentido para mim. Eles têm comentado sobre isso e falando, eu preciso de novos ciclos de amigo, eu preciso de uma ambiência nova. Porque a vida está sendo transformada. Só que nós queremos viver uma transformação de vidas em cada família. Você acredita nisso? Você quer isso? É em cada família, é na sua família, na família da pessoa que está ao seu lado, porque quando tivermos uma transformação de vida em cada família, iremos multiplicar discípulos de Cristo, e eu não consigo mensurar ou imaginar o impacto que essa igreja vai provocar. Faz sentido? Amém. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Eu não sei se você consegue olhar para esse texto e não perceber o poder que há nisso.
Eu vou ler de novo e eu quero a sua atenção máxima. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É o único livro que você lê na presença do autor. Já parou para pensar nisso? Você pode comprar qualquer livro. E você vai ler na sua casa sozinho, sem o autor. Mas quando você lê a palavra, você lê na presença do autor desse livro. Ele é vivo, ele é poderoso. E eu lembro das pessoas que investiram na minha vida quando criança, e eles diziam que cada vez que você lê ou você ouve uma história, algo novo, a Bíblia te ensina algo novo. Já percebeu isso? Já percebeu que você lê uma coisa no texto e você fala, eu nunca tinha visto isso. Talvez você não tinha uma maturidade para que a palavra te trabalhasse nessa área, mas agora em uma nova maturidade, aquele mesmo texto te trabalha em outras áreas. Continuando, é mais cortante qualquer espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que corta para ambos os lados e ela penetra entre a alma e o espírito, ou seja, ela consegue fazer uma ruptura e ministrar sobre o seu coração na parte espiritual. Mas ela é tão precisa que ela também tem ministração para o seu coração na sua parte emocional, na sua alma, nas suas dores emocionais. Ela ministra sobre o seu coração em todas as facetas, em todas as áreas, porque ela é a palavra de Deus. Entre junta e medula, então fala de corpo. Junta e medula é corpo, sim ou não? A alma fala sobre capacidade emocional, sim ou não? E espírito, então ela é tricotômica, ela te ensina sobre tudo. E termina trazendo luz, clareza, direção, percepção, entendimento, consciência sobre os pensamentos e desejos mais íntimos. Irmão, se você permitir que esse livro seja a base da sua vida, eu tenho uma convicção no meu coração, esse livro vai transformar a sua vida. Por que você tem tanta certeza? Porque eu vejo esse livro transformar a minha vida. Eu vejo esse livro transformar a vida de algumas pessoas que caminham perto de mim. Então, permita que esse livro transforme a sua vida. E você pode fazer como Túlio, falar, Nando, quero uma Bíblia de estudo. Desse tamanho aqui. Qual que eu compro? Eu te indico, eu te sugiro. Uma Bíblia que metade dela é texto, a outra metade é explicação. Texto também, mas texto em forma de explicação. E aí você lê e aquilo começa a te dar percepções. Aí às vezes a gente fala, né? Eu comento muito, eu gosto muito do odre e do vinho novo. Já me viram falando isso várias vezes. Onde é que aprende sobre isso? Na Bíblia de estudo. Teologia, faculdade, etc. Mas entender que precisa deleitar, ter prazer nesse texto sagrado. A Bíblia não é um livro morto, é vivo e eficaz, tem poder de penetrar, discernir, transformar, e o Espírito Santo usa a palavra para nos convencer do pecado, para nos consolar na dor, nos capacitar a viver de modo diferente. Quer fazer diferença? Faça algo diferente. Não é pelo nosso esforço que a casa é construída, mas pelo poder da palavra em nós como igreja. E sim, pastor Márcio, o nosso poder é a palavra de Deus. Amém? Esse é o poder que nós temos, é isso que nós cremos, no poder dessa palavra que é viva e eficaz. E nós queremos, no nome de Jesus, que essa palavra transforme a sua vida. Como que o nosso valor dessa manhã, que é esse compromisso, essa fidelidade à palavra, como que isso se comunica com nossa missão e visão? Com a visão, diz que a transformação de vidas, está lá escrito lá embaixo, e a multiplicação de discípulos não vão ou não devem, não irão acontecer por meio de programas inteligentes, por conta dos nossos eventos. Vamos combinar? Nossos eventos são muito bons. Sim ou não? Nossos eventos são muito bons.
mas eles não transformam pessoas. Os nossos eventos, eles atraem pessoas para virem até aqui e na exposição da palavra terem suas vidas transformadas. E a multiplicação de discípulos, ela não acontece também por meio de programas, mas por uma ação sobrenatural da palavra que você, discipulador, aplica no coração do seu discípulo. Para que você não faça um discípulo de si mesmo, para que você faça um discípulo de Cristo. Mateus 7:24, perdão, antes de Mateus. Se o engenheiro de uma obra, ele diz, olha, vamos colocar uma viga aqui. E aí a pessoa fala, não, vamos tirar essa viga daqui, vamos colocar ela aqui no meio. A gente está fazendo isso com nossas vidas. O Senhor tem nos dito sobre colocar a viga ali. Mas a gente insiste, não, Deus, a viga vai ficar melhor aqui. É isso que temos feito em muitas áreas das nossas vidas. Sobre educação de filhos, sobre recursos financeiros, sobre várias decisões que a gente fala, não, Deus, o Senhor é Deus, sabe de tudo, mas eu sei melhor do que você e eu vou tomar o caminho aqui. Eu vou continuar vivendo essa vida, eu vou continuar não abrindo mão dos meus pecados, porque eu sei o que eu estou fazendo. A palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a cultura, sobre as ideologias, sobre as nossas opiniões, sobre os nossos sentimentos. De novo, não é sobre o que você acha, é sobre o que a Bíblia diz, amém? Não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz. Eu não estou aqui a cargo de dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas sobre aquilo que a palavra me instrui a dizer. E eu tenho muito temor sobre isso. E toda vez que eu estou ali, antes de orar, antes de subir para pregar, eu falo, Deus, me conduza. Eu sou a sua ferramenta. Se eu vou falar do meu coração, eu não quero. Eu quero que seja do Senhor, porque o pastor sênior, o pastor presidente deste lugar, chama-se Jesus Cristo. Eu, pastor Cícero, pastor Márcio, somos ferramentas dele. E é isso que queremos continuar a ser. Agora sim, Mateus 24. Mateus 7, versículo 24. O texto que lemos em Mateus diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir não é o bastante. Admirar a planta baixa, a palavra de Deus que sustenta a nossa vida, não é o bastante. A bênção e a estabilidade, aquilo que gera frutos de transformação e vida, estão na prática da palavra, na obediência ao arquiteto do universo. Amém? Eu não tenho a pretensão em achar que essa mensagem traz novidade. Não tenho. Sei que é uma mensagem muito repetida e dita, mas a questão não é o quanto nós já ouvimos sobre esse tipo de mensagem em que expõe a suficiência da palavra, mas é o quanto que nós vivemos isso. O Samuel disse, eu não sei quantos domingos atrás, uma frase, e eu tomei essa frase, eu repito ela várias vezes, mas a frase é do Samuel. A adoração não é cantar, não é louvar. A adoração é viver o que você está cantando. Isso é adoração. A adoração não é vir ao culto. É a partir daquilo que você foi provocado no culto, que você viva em conformidade. É isso. Então, ouvir a palavra, e eu estou me referindo a essa palavra, a minha mensagem específica, ela não é adoração se você não pegar aquilo que está sendo exposto, entregue ao seu coração e viver. Vai ser só mais uma mensagem. E talvez aquilo que o pastor Márcio tem dito, Nandão ou amado, eu gosto dos sinônimos, né, que ele fala. É a palavra, sim, mas parece que o nosso coração está obstinado a sermos transformados pela palavra. Então essa é a mudança que eu quero trazer para o seu coração. Que você se abra, que você permita que o seu corpo seja rasgado e dilacerado para que a palavra penetre na sua vida.
Ouvir não é o bastante, admirar também não. A estabilidade, o crescimento, as bênçãos, os frutos estão na prática de obediência da palavra. Amém? Caminhando para o final, quero trazer uma aplicação e desafio para vocês. Tem algumas perguntas de reflexão para vocês nessa noite. É para ver se vocês estavam atentos. Três palavrinhas que falam sobre a aplicação dessa mensagem sobre o nosso coração. Consulta, confiança, obediência. CCO. Consulta, confiança, obediência. Com que frequência você realmente abre e estuda e consulta a planta baixa de Deus para a vida que você está construindo? Qual é a frequência que você acessa esse livro de orientação? O ideal é diário, todos os dias. Todos os dias. Se você se alimentar apenas uma vez por dia, você vai sentir fome? Vai. Mas você vai morrer? Mas se você se alimentar apenas uma vez por semana, provavelmente você vai morrer. Quanto tempo a gente consegue passar sem comida? 5 dias? Você vai morrer. Como que nós estamos conseguindo sobreviver espiritualmente nos alimentando uma vez apenas por semana? Em quanto tempo vocês me deram? 50 minutos. Como? Essa conta não fecha. Então o meu desafio, o meu convite é: se alimente da palavra diariamente. Tá domingo também? Por que não? Uma vez por semana tá bom? Uma vez por dia tá bom, pastor? Para mim é o mínimo. Consegue fazer 3? Consigo, então faça. Consegue fazer 5? Consigo, então faça. Não consegue? Não sei, não é uma regra, mas é um convite a se deleitar sobre esse texto. Imagina que se você estiver fazendo uma construção, um alimento que você precisa consultar, como é que chama, gente? A receita. Enquanto você estiver fazendo aquele procedimento, você lê a receita várias vezes, né? Todo mundo sabe que eu sou um ótimo cozinheiro, só que não. E para suprir a carência da minha mãe e do meu irmão mais novo, que ajudava ela no Natal, eu me propus a ir para a casa dela no dia 24 para ajudar minha mãe na cozinha. Que desastre. E eu faço os cookies. A Poliana gosta. Toda vez que eu faço cookie, ela fala, manda para mim. E eu faço o cookie. E eu passo... Gente, é engraçado, porque eu vou fazendo o cookie, eu vou fazendo quase que olhando o tempo inteiro para não errar, porque eu sou péssimo na cozinha. Mas por que a gente não passa o tempo inteiro olhando para isso aqui? Porque nós somos péssimos em tomar decisões. Quem aqui é ruim de tomar decisão? Vamos usar isso aqui para fortalecer a nossa tomada de decisão. Segundo, confiança. Então nós estamos na aplicação. Como que você vai aplicar o valor de termos na nossa vida a fidelidade à palavra? Consulta a Bíblia. Segundo, a confiança. Você realmente crê que este projeto é completo, suficiente para a sua vida, ou você vive buscando anexos, outros materiais, YouTube e outras consultas? A Bíblia é ou não é suficiente? Sim ou não? Então vamos parar de buscar anexos, consultas, outras informações. Eu costumo dizer que qualquer religião que utiliza outro material para ler e interpretar a Bíblia fora da Bíblia, obviamente, para mim não é uma religião, é uma seita. Ah, é forte? Pode ser forte. Mas para mim, se alguém precisou escrever algo para validar isso aqui, para mim é uma seita. Qualquer dogma, qualquer igreja que
se diz cristã, fundamentada na palavra, tem isso aqui como a única regra de fé. Amém ou não? Foi isso que lemos em 2 Timóteo. A Bíblia é suficiente. 3. Obediência. Em qual área da sua casa, relacionamento, trabalho, educação de filho, finanças, qualquer área, em qual área da sua casa você tem ignorado as especificações do arquiteto e construído do seu próprio jeito? Qual área da sua casa que o arquiteto disse para colocar a pilastra lá, mas você está trazendo a pilastra para cá? Qual área? Uma pergunta individual, onde você precisa consultar o seu coração e avaliar isso. Pense em uma construção que não deu certo, que caiu, que ruiu. Eu vi uma reportagem algum tempo atrás de um prédio, um prédio para moradias, valores astronômicos, cada apartamento milhões de reais. Mas esse prédio ele foi quase que inutilizado porque eles não calcularam, cada apartamento no seu próprio andar tinha uma piscina. Eles não calcularam, vocês viram isso? O peso da água na piscina. E aí? Não sei se não calcularam, não sei se alguém calculou e não sei o que aconteceu, mas a verdade é que a gente fala, nossa, mas nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós temos acesso à orientação ampla e perfeita do Senhor e não consultamos na proporção que deveríamos. Conclusão. A Igreja Beta não será uma casa que permanecerá por termos um bom nome, boas pessoas ou boas intenções. Seremos uma casa, uma igreja que permanece se e somente se cada um de nós e juntos decidirmos construir nossas vidas sobre o alicerce da fidelidade da palavra de Deus. Tratando a palavra de Deus como uma planta baixa, inspirada, suficiente e com a autoridade final que ela é sobre a minha vida e sobre essa igreja. Então eu quero te desafiar nessa manhã a tomar uma decisão prática. Nessa semana, de escolher uma área na sua vida que você está construindo na areia. E você, se construir qualquer área na sua vida na areia, vai ruir cedo ou tarde. Você precisa, em oração, submeter essa área à planta baixa de Deus. Você precisa, talvez, chamar o seu cônjuge, sentar e falar, olha, isso aqui não está de acordo. A gente precisa mudar. Você precisa olhar para a sua vida e falar, isso aqui não está legal. Eu preciso alinhar isso aqui à planta baixa de Deus, àquilo que o arquiteto do universo desenhou e determinou para mim. Em oração, submeta ao Senhor aquilo que não está em acordo, buscando na palavra aquilo que ela diz sobre o assunto. E talvez você não tenha as ferramentas teológicas necessárias para falar, tá bom, o que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Pode me perguntar. Pode perguntar ao pastor Cícero, ao pastor Márcio. Vamos te dar uma série de textos que a Bíblia diz sobre como educar filhos. Pastor, o que a Bíblia diz sobre relacionamento? Eu te falo. Te dou os textos. Você pode estudar você mesmo. Ler. Sobre as suas finanças. Está tudo aqui. E não pode ser apenas um valor escrito nos nossos materiais de divulgação. Precisa ser um valor cravado dentro do meu e do seu coração. Amém? Para concluir, eu quero deixar um gancho para a próxima semana. Hoje pela manhã estabelecemos o alicerce. Eu acho que ficou claro que a fidelidade à palavra é a base de tudo, é o alicerce. Sim ou não? Vocês falaram que não,
zero tempo e começa de novo. Sim ou não? Ah, glória a Deus. Então nós temos essa planta baixa em mão, nós temos a palavra que nos orienta, que nos dá alicerce, base, fundamento para tudo. Mas essa casa, esse prédio, essa igreja, tudo aquilo que nós somos, precisa de algo mais. Precisa ser mais edificado, precisa subir paredes, janelas, portas, canaletas de energia, condução hidráulica, esgoto. É uma construção complexa. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a argamassa divina que mantém as coisas unidas, juntas, coesas, conectadas, de forma que uma pilha de tijolos não seja apenas uma pilha de tijolos, mas a construção de uma parede firme. O valor da semana que vem é sobre um amor que é transformador. Fomos chamados para amar uns aos outros. Nós queremos que esse mandamento, que esse amor, ele seja vivido de uma forma tão real, tão verdadeira, que ele vai transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Tendo na sua mente o primeiro valor exposto nessa manhã, fidelidade à palavra, tendo na sua mente o valor da semana que vem, que é um amor transformador, quero te desafiar nessa manhã a perceber ou a enxergar como que esses dois valores se conectam à nossa missão, aos valores da Igreja Beta, para construirmos uma igreja que transforma e muda a história das pessoas. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela exposição da tua palavra, por poder trazer sobre nosso coração um entendimento sobre a suficiência da tua palavra. O Senhor nos entregou algo que precisa ter um espaço maior no nosso coração. Algo que precisa estar tão intrínseco nas nossas vidas, que faça parte do nosso DNA e da nossa cultura como igreja. Não só porque nessa igreja prezamos por uma exposição bíblica à tua palavra, mas porque os nossos membros, cada um na sua individualidade, vive isso diariamente. Ajuda-nos, Senhor, a fazer desse livro que ele se transforme em algo tatuado, cravado, impresso na nossa mente e coração. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes de toda a tua palavra, de toda a tua boa obra. E aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor vai terminar, para que possamos um dia, estarmos alinhados com a tua santa vontade e nos tornarmos uma igreja cada vez mais relevante e transformadora, e aquela que cumpre a visão de transformar vidas em cada família e multiplicar discípulos para a honra e glória do nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Eu quero te fazer um desafio, não sei. Queria te convidar a trazer Bíblia de papel. Mais poderosa? Não. Mesma coisa. Mas eu queria te desafiar a empunhar esse livro nas suas mãos. Começa a trazer Bíblia de papel, começa a abrir o livro, começa a sentir o cheiro, talvez o cheiro da poeira, né, da sua Bíblia, mas bate lá, tira a poeira. Bíblia de papel. Não tem poder nenhum a mais. O que importa é a transformação dela. Mas talvez comece a dizer para nós sobre a importância desse livro.